Por que é tão difícil mudar, mesmo quando se quer? Seria tão simples, né? Afinal de contas, eu tomei uma decisão de mudar, vou mudar. Mas, na verdade, o homem não é um animal solitário, né? Então, toda a carga daquilo que revela o que você é, ela representa o meio que você vive. Então, toda vez que você fala em mudar, você tem que combinar isso com o meio. E, muitas vezes, o meio não está esperando qualquer coisa de diferente de você. E aí fica muito difícil, porque é comum as pessoas falarem assim: bem que eu tentei mudar, mas veja bem, o que aconteceu? As pessoas me puxam para trás. Eu estou tentando mudar, mas olha lá, o fulano vai lá e me puxa para trás. Então, assim, e isso é um movimento de autopreservação que as pessoas fazem com a gente, que é um movimento de lealdade, inconsciente, involuntária e coletivo. Então as pessoas vivem como se estivessem no ninho. Então aquele que tenta sair destoar do ninho, ela puxa ele para trás. Então a determinação da mudança, ela envolve uma tomada de consciência de que ela é um processo solitário, mas provável e plausível. Mas ela precisa de ter essa consciência de que ela vai passar por um mecanismo de autoadaptação e projeção no meio que ela vive. Esse é o Cantinho do Ari. Curta esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Eu quero falar sobre a palavra mudança. Eu acho ela muito forte, muito impactante. Por quê? Porque para mudar eu teria que sair do 0 para o 80. E para ir do 0 para o 80, as ferramentas que chegam de 0 a 80, elas não serviriam para mim. Eu teria que ter as ferramentas de 80. E então, assim, aquela fala que diz assim: nossa, fulano saiu de 0 para 80. Então ele realmente... Então, quando eu falo em mudança, eu gosto de usar a expressão transformação. Porque a palavra transformação, ela traz para um aspecto de mudança uma coisa muito importante, que é a capacidade de inclusão. Então, porque ninguém consegue fazer uma transformação de vida sem ter, primeiro, uma definição do que ela não quer. Segundo, ela precisa de ter um propósito de buscar um novo caminho. Terceiro, ela não pode ter a certeza de que aquilo vai dar certo, porque senão ela questionaria a validade da transformação e da mudança. Então é muito importante a gente pensar que viver é um risco. E a ideia do risco, ela está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Então, as pessoas hoje pensam diferente porque elas saíram de um lugar e passaram para o outro. Então, assim, para sair de um lugar e passar para o outro, você não precisa de mudar de pessoas. Mas você pode mudar de estímulo nas relações. As pessoas vão tender a te puxar para trás, não porque elas não acreditam que você pode dar certo. É porque elas querem te preservar daquilo que elas temporariamente acreditam, que é o momento de ilação seu, o momento de fantasia, e que pelo amor que elas têm por você, elas intuitivamente têm o dever de te proteger de você mesma. Então elas vão lá e pegam o ambiente, te colocam numa posição assim de medo, para você realmente não sair da zona de conforto. Mas toda transformação, toda mudança, ela foi precedida de uma quebra de paradigma. Então, todo ser humano é capaz de trazer o novo. Mas o novo, ele não precisa ser o novo para o outro. Ele precisa ser o novo para si mesmo. Ou seja, a transformação ela é precedida da autopermissão. Eu só vou me autopermitir quando eu tomo consciência de que eu preciso de ir para um outro lugar. E esse outro lugar não é físico, é um outro lugar emocional. E quando eu vou para esse outro lugar, eu não posso e não devo esperar que as pessoas me compreendam. Por quê? Porque elas estão ajeitadas, envolvidas num ambiente acomodado. Então, quando você traz algo novo, você gera uma inquietude. E no afã de te proteger, a inquietude te puxa para trás. Aí as pessoas falam assim: mas eu queria tanto mudar, mas as pessoas não deixam mudar. Eu faço isso, de repente tem alguém falando para mim ali: fulana, olha lá, o que você está fazendo? Isso não é assim, por que você está fazendo isso? E me põe dúvidas. E na nossa formação, uma das coisas que mais é presente na nossa vida são os medos dos outros.
Porque assim, o medo, ele é um lugar em que todo ser humano visita. Mas ele é um lugar também que deve ser a medida da dosagem, do limite entre a inércia e a atitude. Então, tomar consciência do medo significa sair da inércia e ir para a atitude. Então, o medo, efetivamente, ele passa a ser um lugar em que você conta com ele como, aparentemente, alguma coisa que não é boa, mas ele é uma zona de proteção para te levar para o senso de equilíbrio, de discernimento, né? Então, assim, primeiro ponto não é negar o medo, e sim tomar consciência que o medo é necessário. E segundo, que a partir do momento que o medo começou a fazer parte da sua história de vida como algo consciente, ele vai ser um dosador dos seus limites temporais. E isso precisa ser visto com muita clareza, tá? Para que você não cometa aquele movimento de ficar imobilizada no medo. Então, toda mudança, ela te leva para uma sensação de impotência, mas você precisa de discernir para entender que ela é o lugar do medo, mas o medo tem um lugar que está entre a inércia e a atitude, e você precisa achar o seu limite da atitude. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. E até o próximo vídeo nesse canal.